Geralmente, a gente pensa no funcionamento da nossa memória, tipo uma daquelas câmeras de vídeo antigas, sabe? Uhum, é a imagem mais clássica que vem à mente. Pois é. Alguém aperta lá o botão de gravar para registrar o momento, e aí, anos depois, quando bate aquela vontade de relembrar, é só apertar o play, a gente espera que essa fita mental mostre exatamente o que aconteceu. Com uma precisão reconfortante, né? Exato. Afinal, a nossa própria identidade depende dessa gravação linear de que ela seja confiável. Sim, essa é a expectativa padrão. O cérebro humano, ele adora essa ilusão de controle sobre o passado. O grande problema é que a biologia não funciona como uma fita magnética. Longe disso. Muito longe. A memória é um processo de reconstrução ativa, não é um arquivo passivo. E como qualquer sistema altamente complexo, está sujeito a falhas de processamento, falhas que podem simplesmente desmoronar essa sensação de controle em, sei lá, frações de segundo. E é exatamente aí que a fita engasga, né? Imagina a cena, olha só. Alguém entra num café comum, numa terça-feira qualquer, um lugar onde essa pessoa nunca pisou na vida. Certo. Mas, assim que ela abre a porta, o cérebro dispara um alarme ensurdecedor. A mente jura de pés juntos que aquele exato segundo já foi vivido. A luz batendo na mesa, o barulho de uma xícara, tipo, batendo no pires, a posição das cadeiras, tudo parece uma repetição perfeita. A famosa sensação de já ter estado lá. Isso. A câmera imaginária dá um curto-circuito e a confiança que a gente tem na própria percepção vai toda por água abaixo. Então, bem-vindos ao mais um mergulho profundo. Onde a linha divisória entre o que é um evento real e o que é uma fabricação instantânea da mente simplesmente evapora. Perfeito. A nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente dissecar essa fissura na percepção. A gente vai investigar os fenômenos do déjà vu e do parente dele, que é bem mais obscuro e eu diria até perturbador, que é o déjà vu. Que é um território fascinante. Muito. E para entender por que o nosso cérebro cria essas ilusões, a gente cruzou uma pilha de materiais incríveis. Temos descobertas recentes da neurociência nos Estados Unidos, pesquisas do Instituto CEITEC na República Tcheca, uma revisão meta-analítica gigantesca sobre epilepsia e até, olha só, fomos parar na psicanálise freudiana e na literatura do duplo. É um espectro bem amplo, né? Vai desde uma falha mecânica inofensiva até alertas médicos graves e conceitos filosóficos densos. Sim, a gente quer mapear tudo isso. E o que me deixa chocada é o quão comum isso é. As estatísticas dos artigos mostram que entre 60% e 80% das pessoas já vivenciaram essa sensação em algum momento. Pois é, o que torna esse tema formidável é justamente essa universalidade. E para desvendar o que realmente acontece nesses milissegundos de ilusão, não basta a gente olhar só para exames de ressonância magnética, sabe? A gente precisa ir além da imagem. Exato! É preciso entender a arquitetura do medo e da nossa identidade, algo que a arte e a literatura já descrevem há séculos. Então vamos começar do básico, da engrenagem principal. Como é a mecânica dessa ilusão num cérebro perfeitamente saudável? Nos artigos de neurologia que a gente revisou, a definição me pareceu quase um paradoxo. Como assim? Bom, eles dizem que o déjà vu não é uma memória real. Ele é classificado apenas como uma impressão subjetiva de reconhecimento. A definição técnica faz muito sentido quando a gente entende que o cérebro tem circuitos independentes para funções que nós achamos que são uma coisa só. Há, tipo, processos separados trabalhando juntos. Isso. Existe um circuito específico apenas para avaliar a familiaridade de um estímulo, e existe uma rede completamente separada que serve para buscar os detalhes contextuais, ou seja, o onde, o quando e o como aquilo aconteceu. Entendi. Então, no caso do déjà vu, o alarme da familiaridade dispara, mas ele dispara de forma isolada. Essa sensação inunda a consciência, mas aí quando a mente vai lá procurar o arquivo de detalhes para justificar por que você sente aquilo, A gaveta está vazia. a gaveta está completamente vazia. Eles, para isso, segundo as fontes, são incríveis. Tem aquele estudo da pesquisadora Annie Cleary, da Universidade do Colorado. Ela traz uma hipótese muito concreta sobre a geometria dos ambientes. O estudo espacial, sim,
Muito interessante. Ela sugere que o layout de um lugar novo pode ser o grande culpado. Tipo, pensa na disposição dos móveis numa sala, ou como as pessoas estão distribuídas num saguão de hotel. O cérebro parece que faz uma leitura super rápida dessa geometria, né? Faz. E o detalhe crucial que a doutora Cleary aponta é que essa comparação acontece de forma subconsciente. O cérebro detecta que a geometria daquele café novo que você mencionou antes é idêntica à geometria de, digamos, uma sala de espera de um consultório que você foi 10 anos atrás. Ah, então ele não lembra do dentista, mas lembra das paredes? Exatamente. A mente não traz a lembrança do consultório em si para a superfície, mas a similaridade matemática do espaço engatilha aquele circuito de familiaridade. É um reconhecimento de padrões que trabalha tão rápido que atropela a capacidade do cérebro de contextualizar a cena. Nossa, faz todo sentido. E isso me leva direto para a pesquisa do Instituto Sejtek, lá na República Tcheca, que foi conduzida pelo Milan Brasdil. O que eles fizeram foi colocar 113 voluntários saudáveis naquelas máquinas de ressonância magnética. Para medir a anatomia cerebral. Isso. Eles queriam comparar quem tem déjà vu com frequência com quem não tem. E o resultado é bem louco. O hipocampo, que é meio que a peça central para a gente formar memórias, ele é fisicamente menor nessas pessoas que têm o fenômeno direto e também tem menos volume de massa cinzenta. É um dado muito forte. Mas como isso funciona na lógica? Um hipocampo menor significa que a pessoa tem menos espaço no HD mental? Ou é porque as coisas ficam mais apertadas e dão curto-circuito com facilidade? A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de HD lotado. Não é exatamente falta de espaço de armazenamento. O volume menor do hipocampo e das áreas em volta dele muitas vezes indica uma diferença na densidade das redes neurais, sabe? Ou então uma quantidade menor de conexões inibitórias. Conexões inibitórias seriam tipo os freios do cérebro? Perfeito. Como se fossem barreiras reguladoras. Com menos desses freios, os sinais elétricos que estão processando o momento presente e os sinais que acessam o passado podem sofrer um leve atraso de sincronização. Fica tudo mais excitável, gerando uma espécie de eco elétrico. Tentando traduzir isso para algo mais do nosso dia a dia, me veio uma analogia aqui. Sabe o cache do navegador de internet no computador? Sei, que guarda informações temporárias. Exato. Às vezes, quando a gente tenta carregar um site novo, o navegador dá uma engasgada e puxa do cache a imagem de uma página antiga que estava ali na memória temporária. Uhum. É uma boa forma de visualizar. Então, se a gente aplicar isso para a teoria da dupla percepção que a neurociência fala, é como se o cérebro processasse a mesma cena visual duas vezes em questão de milissegundos. Quando a segunda via de informação chega na consciência, o cérebro erra e acha que aquilo é uma lembrança velha, só porque chegou um pentelésimo de segundo atrasada. A analogia do cache ajuda muito a entender o problema de sincronia. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com a palavra erro, sabe? De achar que é um erro computacional ruim. Não é um defeito. Na verdade, não. Para a neurologia moderna, esse pequeno descompasso em pessoas saudáveis não é visto como um defeito da estrutura. Muito pelo contrário, é uma evidência de que o sistema de checagem de fatos do cérebro está funcionando super bem. Pera, funcionando bem, como assim? A sensação de estranheza que a gente sente ocorre justamente porque o nosso córtex frontal percebe o conflito. Ele sente aquela familiaridade absurda que subiu do sistema, mas ele racionalmente sabe que aquilo é impossível. Então o déjà vu, no fundo, é o organismo auditando a própria memória. Ele avisa, olha, tem algo fora do lugar aqui. Ah, entendi. É o cérebro falando, opa, essa informação não bate, ignora. Exatamente, é uma auditoria. Que fascinante. Bom, isso faz sentido num cenário ideal, mas as nossas fontes indicam que esse mecanismo de auditoria não é imune às influências externas, né? Parece que tem uma transição meio perigosa entre esse déjà vu normal do dia a dia e algo mais denso. Tem sim, fatores ambientais pesam muito. Os dados mostram uma correlação inversa com a idade. Adultos jovens têm muito mais episódios e aí a frequência vai caindo conforme a gente envelhece. Mas o que mais me chamou a atenção foram os gatilhos. Estresse extremo, ansiedade crônica, fadiga mental e privação de sono. É o pacote completo da modernidade. Pois é, tudo isso aumenta a excitabilidade do cérebro e sobrecarrega a máquina. A exaustão é o grande inimigo dessa auditoria de milissegundos que a gente falou.
Quando a pessoa está sem dormir direito ou debaixo de um estresse severo, a capacidade do cérebro de separar o que é o presente contínuo do que é o passado imediato simplesmente perde a precisão. Fica tudo meio borrado. Sim, porque o alto nível de cortisol e a fadiga dos neurotransmissores prejudicam exatamente aquela checagem frontal inteligente. O sistema perde a força para vetar a familiaridade falsa. Tá, mas espera aí, deixa eu bancar a advogada do diabo aqui, porque eu preciso levantar uma questão crítica. Manda. Se a privação de sono e a ansiedade profunda causam essas falhas e a vida moderna parece ser baseada na exaustão, tipo, tá todo mundo ansioso o tempo todo, por que a população inteira não tá vivendo num estado perpétuo de alucinação de memória? E é uma ótima pergunta. Sabe? Se o estresse quebra o sistema, por que o déjà vu ainda é um evento esporádico para a maioria de nós, e não a regra de toda terça-feira? Esse questionamento é fundamental. O motivo do gente não andar por aí num delírio constante é o que a ciência chama de reserva cognitiva e limiar de excitabilidade. Reserva cognitiva? O cérebro humano é estupendamente resiliente. Ele tem mecanismos de compensação que seguram as pontas e mantêm a nossa realidade coesa, mesmo quando a gente está sob forte estresse. Só que o estresse não age em linha reta. Ele vai reduzindo a nossa margem de segurança aos poucos. Como se a corda fosse esticando, esticando. Isso. E quando esse limiar de segurança finalmente arrebenta, a gente não tem apenas um déjà vu um pouquinho mais longo. A gente entra num território fenomenológico totalmente diferente. E aí que surgiu o déjà vécu. Ou déjà vécu, que significa literalmente o já vivido. As nossas fontes destacam que a diferença entre os dois é simplesmente abismal. É o outro patamar. O déjà vu é só aquela impressão rápida de segundos tipo, eu acho que já estive aqui. Mas o déjà vécu é descrito como uma sensação avassaladora, é profunda, muito detalhada. A pessoa sente que toda uma sequência de coisas que estão acontecendo agora já foram vividas no passado. É uma convicção, não é só uma impressão. Exato, ela não sente só uma familiaridade visual, ela tem a convicção absoluta de que sabe exatamente o que as pessoas ali em volta vão dizer ou vão fazer no próximo segundo. Sim, e a implicação médica disso muda de figura completamente. No déjà vécu, a pessoa perde aquela capacidade que a gente falou de reconhecer que é uma ilusão. O córtex frontal não consegue mais dizer isso é falso. A narrativa de antecipação domina o raciocínio dela. Ela acredita na ilusão. Acredita? Quando a exaustão empurra o cérebro para criar essa narrativa paralela constante, nós estamos nos afastando de um sistema saudável e entrando com os dois pés nas fronteiras da patologia neurológica. Nossa, e essa fronteira patológica nos leva a um dos materiais mais densos e pesados da nossa pilha de fontes, a revisão meta-analítica que o Hadzik e o Anderson publicaram agora em 2024. Eles examinaram tudo isso pelas lentes da epilepsia. Um estudo gigantesco e super importante. Muito. Eles categorizaram o déjà vu em 3 grandes grupos estatísticos. Primeiro, o não ictal, que acontece em pessoas saudáveis, com uma prevalência de 74%. Que é o déjà vu comum que a gente estava explicando. Isso. Depois tem o interictal, que ocorre no intervalo entre as crises convulsivas de quem tem epilepsia, atingindo 62% desses pacientes. E, por fim, o ictal, que se manifesta exatamente durante o início da convulsão, afetando 22%. Mas vamos desacelerar um pouco aqui. O que esses números significam na vida real de quem passa por isso? O que revela mesmo a diferença não são as porcentagens, mas como o paciente relata a emoção de cada experiência. O déjà vu do cérebro saudável, o não ictal, ele tem uma carga emocional neutra, ou às vezes até curiosa, meio positiva, sabe? A pessoa só fica meio surpresa e segue a vida. Dá aquele friozinho e passa. Já no déjà vu interictal e principalmente no ictal, que está associado direto com a descarga da epilepsia, a experiência vem acompanhada de sensações viscerais extremamente negativas. O artigo foca muito no medo, a chamada aura epiléptica. E, lendo isso, me surgiu outra dúvida crítica. Qual seria o sentido biológico disso? Em relação ao medo, Sim, a biologia evolutiva costuma ter um motivo para as nossas emoções. Por que diabos o corpo acharia útil a gente sentir um terror avassalador só porque o lobo temporal deu uma falha de memória? a resposta crua é que não tem nenhuma utilidade evolutiva nisso. Zero. O medo intenso nesse cenário não é um alarme funcional para um perigo real, tipo um leão na sua frente.
Ele é puramente um subproduto anatômico da tempestade elétrica que está acontecendo no cérebro. Subproduto? Como assim? É um dano colateral? Isso. A revisão explica que nos pacientes epilépticos existe um hipometabolismo entre as crises. Ou seja, as células cerebrais ali na região temporal estão cronicamente cansadas, processando menos glicose. Mas durante a crise, rola uma hiperperfusão. É um aumento violento e repentino do fluxo de sangue para tentar suprir aquela descarga elétrica normal. E para onde vai essa tempestade toda? Ela atinge o córtex entorrinal, que a gente pode imaginar como se fosse o pedágio, a porta de entrada principal de informações para o hipocampo. Tá, mas como essa tempestade no pedágio da memória gera aquele pavor absurdo? Porque essas áreas não funcionam sozinhas no vácuo. O hipocampo e o córtex entorrinal são superconectados com a amígdala cerebelar. E a amígdala é o núcleo central que processa o medo e as ameaças. Então, quando a descarga elétrica anormal vaza da área de memória direto para a amígdala, o sistema nervoso reage como se a pessoa estivesse de cara com um predador letal. O medo acontece porque o hardware do pavor foi ativado mecanicamente. Meu Deus, é assustador pensar que a nossa emoção mais instintiva e profunda pode ser acionada como se fosse um interruptor quebrado na parede, sem nada acontecendo lá fora. É exatamente isso, uma falha de hardware. E os alertas médicos baseados nisso são super claros nas fontes. Se um episódio começa a ficar frequente demais, prolongado demais, ou se vem carregado dessa estranheza terrível e de uma desconexão forte com a realidade, isso exige investigação neurológica urgente. Sem dúvida, não dá para ignorar. Os autores até falam sobre a possibilidade de incluir isso no CID-11. As fontes alertam que um déjà-vu com essas características sombrias pode preceder o diagnóstico formal de epilepsia por meses, ou até anos, antes que a primeira convulsão motora clássica aconteça. Por isso a diferenciação clínica é vital. O que começa parecendo só uma falhazinha inofensiva de tempo pode, na verdade, ser o prelúdio de uma reorganização elétrica muito perigosa no lobo temporal. Essa estranheza visceral toda, essa sensação louca de que a realidade subitamente virou um lugar hostil, acaba servindo como uma ponte perfeita para a última camada do nosso mergulho de hoje. A neurociência do século XXI usa ressonância para medir o fluxo sanguíneo e metabolismo. Mas a literatura romântica e a psicanálise já mapeavam esse mesmo terror existencial há muito tempo, sem máquina nenhuma. E com uma precisão assustadora, né? Muito. A nossa fonte principal aqui é a tese de doutorado da Cristina Birk, defendida em 2017, que investiga o tema do duplo na teoria psicanalítica. E a base de tudo isso é o famoso texto do Sigmund Freud, de 1919, que no original alemão é Das Unheimliche, traduzido como o estranho ou o inquietante. Esse conceito do Unheimlich é brilhante para a gente entender o impacto psicológico mais profundo do déjà vu. Porque o Freud define o inquietante não como algo alienígena ou 100% desconhecido. Não é o monstro do espaço. Não, é algo que no passado foi profundamente familiar para nós, mas que foi ocultado e reprimido pela mente ao longo do tempo. E aí, do nada, isso retorna à superfície causando repulsa e desorientação. O familiar que vira assombrado. E a tese dela faz uma distinção muito boa entre o déjà vu e os sintomas dissociativos mais graves, como a despersonalização. Porque pensa bem, na despersonalização, a pessoa olha para o mundo em volta ou para o próprio corpo e o ego rejeita aquilo tudo. Ela quer se afastar da realidade a todo custo. Ela não se reconhece ali. Exato. Mas no déjà vu, segundo o texto, ocorre um paradoxo muito doído. É uma ilusão que o sujeito inconscientemente anseia que pertença a ele. A tese liga isso a resquícios lá da nossa infância, do narcisismo primário, do pensamento animista. Mas como esse desejo infantil de onipotência acaba virando terror? É que na primeira infância, nesse pensamento mais primitivo, a gente acredita na onipotência das próprias ideias, né? A criança acha que os desejos dela alteram a realidade física, o que o Freud chamava de animismo. Aham. Nesse estágio, a ideia de você criar um duplo, uma cópia mágica de si mesmo, nasce como uma forma de proteção contra a mortalidade. É literalmente uma apólice de seguro narcísica do tipo, se eu conseguir me multiplicar, eu não posso morrer. A criança tenta driblar a morte. Sim, o problema acontece quando a mente amadurece.
Aí surgiu o superego, que é aquela instância interna que julga, que critica, que impõe os limites da vida adulta. Quando o superego entra em cena, aquela visão protetora do duplo sofre uma inversão completa. Ele deixa de ser um escudo. Exato. O duplo deixa de ser o herói que garante a imortalidade e se transforma num lembrete aterrorizante de que o nosso ego original é fraturado, é finito e está destinado à morte. É o momento em que a cópia vira contra o original. A tese da Cristina Birco mostra como a literatura capturou essa inversão de um jeito magistral. Tem as obras que o Otto Ranks já analisava lá em 1914, tipo aquele conto O Homem da Areia, do E.T.A. Hoffmann. Clássico do terror psicológico. Sim. E a gente vê os grandes mestres, tipo Edgar Allan Poe, o Dostoiévski, o Oscar Wilde, todos eles explorando o terror visceral de você dar de cara com você mesmo. Nas histórias, o indivíduo é vigiado, assombrado e, no fim, substituído pela própria cópia. É a dissolução da identidade sendo retratada na arte. Mas a genialidade da tese, para mim, foi trazer toda essa angústia do século XIX para o duplo contemporâneo. Ela cita romances sensacionais como O Homem Duplicado, do José Saramago, e Budapeste, do Chico Buarque. A estética visual do medo evolui com o tempo, mas a estrutura da nossa ansiedade continua igualzinha. Nos contos góticos, o duplo era um fantasma místico que aparecia num castelo à luz de velas. Hoje, na era moderna, que a tese chama brilhantemente de o show do eu. O show do eu, excelente termo. O duplo hoje é digital e burocrático. Nós passamos os nossos dias criando avatares, perfis supercurados nas redes sociais, versões virtuais de nós mesmos. A gente multiplica a nossa imagem obsessivamente nas telas, tentando forçar uma coesão mental que na verdade não existe. A gente está reproduzindo o narcisismo primário online. Exatamente. E no livro O Homem Duplicado, o Saramago nem precisa usar fantasma ou sobrenatural. Ele expõe a angústia existencial de um sujeito comum que, de repente, descobre que não é único no meio dessa sociedade de massas. Esse encontro com a cópia quebra a ilusão do show do eu e revela o vazio puro que tem por trás da nossa autoimagem. Cara, amarrando essas pontas da literatura direto com a biologia, a conclusão é meio perturbadora, né? Porque ler sobre o próprio cérebro falhando, entender que a gente tem atrofias no hipocampo ou descargas na amígdala é basicamente a versão neurológica de uma história de terror gótica. Com a diferença de que é tudo mensurável. Pois é, só que em vez de descobrir que tem um espírito vingativo no porão do castelo, a ciência vira pra gente e fala que o fantasma é, na verdade, uma falha intrínseca na nossa própria consciência. O abismo não está escondido lá fora na escuridão. O abismo é uma vulnerabilidade da mesma rede neural que a gente usa todo dia para afirmar eu sou eu. É uma constatação que desafia totalmente o conforto humano. Porque desde a época do romantismo na literatura até os scanners modernos de ressonância magnética, o que a gente está vendo é a confirmação de que nós somos organismos inerentemente divididos, né? E sempre tentando colar os cacos. Sim, a mente humana vive presa nesse fogo cruzado, entre o desejo narcísico de ter controle absoluto sobre quem a gente é e o pavor de constatar que um simples milissegundo de descompasso elétrico pode destruir tudo. A integridade do ego é uma baita de uma ilusão que precisa ser mantida a cada instante, dando muito trabalho para o cérebro. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. E que percurso denso a gente traçou aqui. Nós começamos falando de como a geometria de uns móveis novos pode desencadear um erro de arquivo lá no subconsciente, baseado no estudo da Annie Cleary. Passamos pelas engrenagens do estresse. Exploramos o limite do estresse moderno, mergulhamos naquela tempestade elétrica e no medo paralisante do lobo temporal em crise no estudo sobre epilepsia e finalmente ancoramos nos mares do narcisismo, da morte e nas identidades fragmentadas do Freud e do Saramago. Todos esses aspectos, por mais diferentes que pareçam, orbitam ao redor da mesma questão central: a extrema fragilidade de toda essa maquinaria que a gente usa para dar sentido ao tempo e à nossa própria presença no mundo. E para honrar o propósito do nosso formato aqui, eu deixo uma última inquietação sobre tudo que essas fontes apresentaram para quem está ouvindo a gente. Se o tecido biológico aí dentro do crânio, motivado por um errinho bobo de comunicação de milissegundos, tem o poder de fabricar uma narrativa absoluta e inquestionável de um passado falso,
uma ilusão perfeita. Isso. Quanto de toda essa realidade coesa e sólida que a gente testemunha todo santo dia, a cada piscar de olhos, é apenas uma sucessão contínua de ilusões muito bem editadas, nas quais a gente escolhe acreditar cegamente só para não enlouquecer. A nossa própria mente é, sem sombra de dúvida, o ilusionista mais perigoso que a gente vai encontrar na vida. Portanto, para todo mundo que escuta a gente, da próxima vez que bater aquele frio na barriga súbito, aquela pontada inexplicável de que a cena atual já foi vivida nos mínimos detalhes, vale a pena prestar mais atenção. Talvez não seja só um tropeço bobo do hipocampo. Talvez seja sua mente revelando, por um breve momento, os bastidores totalmente caóticos do grande teatro da nossa consciência. Nos vemos no próximo mergulho profundo.